Senhor depoente, o senhor nomeou ou manteve o senhor André Fidelis na sua equipe de trabalho enquanto o senhor era presidente do INSS? Preliminarmente, senhor relator, eu queria me desculpar pela troca de ofensas aqui. Acho que não é adequado. Mas de onde eu vim, sempre que você é ofendido, na sua honra, você responde. Mas acho que me excedi, então, da minha parte, fica o meu pedido de desculpas a Vossa Excelência. Tá aceito, tá aceito. Vamos continuar. E o senhor me perguntou sobre... Olha, uma pergunta muito simples. O senhor já disse que o André Fidelis estava quando o senhor chegou, e o senhor já disse que o senhor Vigílio estava quando o senhor chegou. Não, senhor, o Vigílio não. O Vigílio foi nomeado depois. Pronto, era isso que eu queria saber do senhor. O senhor Vigílio, foi o senhor quem o escolheu para a Procuradoria-Geral? Sim, o procurador, doutor Vigílio Antônio, fui eu que escolhi para ser o procurador-geral da minha gestão. A pergunta que eu queria fazer ao senhor, complementando isso, a responsabilidade de ter Vigílio lá foi exclusivamente do senhor? A escolha foi minha, ok? A nomeação não é feita pelo presidente da INSS, não é ele relator que inclui para publicar, para tudo, mas a escolha foi minha, sim. O senhor retirou o senhor André Fidelis do INSS, foi o senhor quem determinou a exoneração da pessoa? O doutor André Fidelis foi exonerado posteriormente, e sim, embora houvesse também um pedido dele, ele disse que estava cansado também, mas houve, sim, tanto meu como do ministro Carlos Lupe, o entendimento que a gente deveria avançar com um novo diretor. Eu não estava nem em Brasília. O senhor disse aqui que recebeu muitas visitas de parlamentares, acredito que senadores e deputados. Algum parlamentar foi até o senhor interceder em prol de entidade associativa para desconto de aposentado e pensionista? Senhor relator, todos os parlamentares que eu recebi, todos da oposição, da situação, do centro, todos vieram tratar das situações locais, situação de segurados que não recebiam seus benefícios, a perícia atrasada. Minha agenda era muito intensa nesse sentido, mas eu não recebi, respondendo objetivamente, eu não recebi e não me lembro, pode ser que, mas eu não me lembro de tratar esse assunto com nenhum parlamentar. Tá. Senhor Stefanuto, semana passada, 2 parlamentares de um partido da situação fizeram um discurso muito forte aqui. Fizeram um discurso que, por conta do entendimento do INSS de ter acabado com a carta sindical ou algo parecido a isso, possibilitou que entidades fantasmas, entidades laranjas, viessem a descontar milhões de reais de aposentados e pensionistas. Olha o discurso. O discurso desses parlamentares era que quando exigia uma carta sindical, uma filiação, algo desse tipo, não havia esse risco de descontos fantasmas, de descontos não autorizados. E aí eu estou vendo que em 2016, o senhor, como procurador-chefe do INSS, o senhor superou esse entendimento e permitiu a mudança do entendimento jurídico. Eu pergunto ao senhor, o senhor atribui a mesma razão dos deputados parlamentares da situação, dando a entender eles que a ausência da carta sindical, a ausência desse reconhecimento, possibilitou o início de um grande roubo de aposentados e pensionistas. Eu pergunto ao senhor, o senhor concorda com esse entendimento? Relator, Vossa Excelência me permita ver, né? Só porque como eu fui o que fez o parecer, exatamente, acho que carece de eu rapidamente ler o texto legal. O procurador-geral, o procurador-chefe das autarquias e todos da AGU, a nós cabe interpretar a lei e não inventar. E muitas vezes a lei é literal e a lei determina que é um determinado caminho que se deve tomar. Nesse sentido, me permitam, não quero cansá-los, mas o artigo 115 da Lei 8.213 diz o quê?
podem ser descontadas dos benefícios. Inciso 5º desse artigo 115. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. Então, por isso que o meu parecer foi expedido, no sentido da interpretação daqui, que não dá para daqui extrair outra interpretação. É sentido literal que está aqui, não dá para escapar disso. Todos os meus pareceres, senhor relator, eu estou respondendo o senhor, eu não posso opinar se isso fez que tivesse mais ou menos. Eu não posso opinar porque eu estava de procurador-geral, a nós cabe interpretar a legislação. Eu não sei dizer. Mas o que está na lei aprovada pelo Congresso Nacional é que as associações podem se filiar. Essa lei é de que ano? 8.213/91. Eu não sei se essa alteração, se teve alguma alteração posterior. Mas é de 91. Veja, o senhor era procurador-chefe desde 2011. Mudou o seu entendimento só em 2017. Não mudei. Desculpe, relator, não mudei. Na verdade, foi levantada uma questão jurídica. Tem associações que entraram antes. Não havia, até o momento em si, só entidades com carta sindical. Até porque então, a carta sindical... Desculpa, por favor, eu não quero... Só queria que o senhor fizesse para não perder o raciocínio. Antes do entendimento jurídico do senhor em 2016, alguma associação ou entidade que não tivesse essa filiação, essa carta sindical, já estava descontando do INSS? Relator, até para não errar na resposta, acho que talvez os diretores de benefícios que vão aqui podem responder. Eu não sei responder na prática se alguma entidade de associações estava antes. O que eu posso responder, que eu me lembro desse parecer e me lembro da questão jurídica, é que essa questão jurídica foi trazida e cabe à Procuradoria. A Procuradoria é um órgão inerte. Uma vez procurada, motivada, ela responde. Então, eu não sei dizer para o senhor, mas não havia, que eu me recordo, porque esse tema não era afeto a gente, senhor relator. Se o senhor me perguntasse, em 2017, 2016, 15, você se lembra desse tema? Eu não me recordo desse tema. Não especificamente do parecer, mas do tema em si. Eu não me recordo desse tema. O recordo da consulta, e a consulta veio, quem fez a consulta nem fui eu, foi um procurador de primeiro, segundo grau, e veio para aprovação. A lei não exige que tenha alguma exigência de carta sindical. Até porque o reconhecimento de sindicato independe de carta sindical. A carta sindical serve para unicidade, para você ver se aquele representa ou não. O que está na lei, ela abre para todos, sendo possível para todos. É o que está. Eu não sei dizer se está desde 91, como o senhor Não, quem falou foi o senhor, né? Não, que a lei era 91. A lei é de 91, mas eu não sei, porque a 8.213, e o senador Rogério Marinho, que é de Previdência, sabe muito bem, ela é alterada. Na época do senhor, que o senhor foi secretário, ela foi alterada. Na época, quando esteve a presidente Dilma, ela foi alterada. É uma lei muito alterada. Certamente, em 16, já havia esse dispositivo aqui aprovado pelo Congresso. Tá. A pergunta que eu fiz, mas o senhor disse, eu só queria confirmar. Antes desse seu parecer, olha, quem disse que a safadeza começou por conta da retirada da exigência de carta sindical foram deputados da situação na reunião passada. Por isso que eu estou lhe perguntando. Não vou citar o nome dos deputados para não dar direito ao artigo 14. O senhor, com essa larga experiência no INSS, só disse aí desde 2000 e pouco, o senhor sabe dizer, o senhor já disse que não tem como precisar se havia desconto. Com a sua análise na presidência, mais recentemente, o senhor disse que encontrou um quadro muito diferente. Esse quadro muito diferente de muitas associações que não tinham essa carta sindical, o senhor pode reputar essa decisão no parecer do senhor? Eu não sei responder isso. Tá. Senhor relator. O senhor pode me dizer se houve alguma pressão externa em 2016 para que esse parecer fosse emitido? Não. O senhor teve algum contato contemporâneo naquela época com a Conafé? Eu não sei responder, senador, se eu tive alguma reunião, porque 2016 já faz 9 anos. Certo. Pode ter ocorrido reunião com o Conafer, com outras. Eu nem sei se ela existia na época. Para ser honesto para o senhor, eu não tenho como responder. O senhor conhece o presidente da Conafé?
Sim, conheço o presidente da Conafé, o senhor Dr. Carlos. A sua assessora de imprensa tinha alguma relação com algum membro da Conafé? Senhor relator, respeitosamente, o presidente da INSS ele não tem tempo nem de cuidar da casa dele. Quanto mais saber quem tem relação, quem não tem relação. Eu vou responder para o senhor que não. Estou falando de relação profissional. Não, que eu saiba, não. Certo. O senhor pode dizer quem era a sua assessora de imprensa? Doutora Marta Gimenez. Já estava lá quando eu cheguei, na verdade. Já estava. Ela permanece ou permaneceu durante todo o tempo com o senhor? Não. Doutora Marta, a Marta ela foi para o Ministério em determinado momento, quando o assessor de comunicação social do Ministério saiu, a Marta acabou indo para servir todo o Ministério. O senhor poderia dizer a nós aqui, quando o senhor tomou conhecimento das irregularidades, qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento de irregularidades em descontos associativos? Senhor relator, eu entrei em julho de 23 e a minha encomenda era colocar a população para poder acessar os serviços previdenciários. Assim o fiz. Quando chegou novembro da reunião, em novembro de 23 ainda, eu já tinha decidido que nós avançaríamos numa nova legislação interna e instruções normativas. E aí, me permita, senhor relator, não é fugindo da pergunta, mas muito antes até de que a CGU tivesse tomado providências, nós do governo naquela época já estávamos tomando providência. Eu reuni todos, se não todos, nós convidamos todos, numa reunião formal na INSS, avisei que nós mudaríamos o modelo de credenciamento, que naquele momento era só nome, CPF e NB. Então, as entidades mandavam, eu vou dizer a data que o senhor falou, mas as entidades mandavam uma lista com nome, CPF e NB, se eu não me engano, direto para a Dataprev, e assim era feito o desconto. Eu entendi que já tínhamos ferramentas suficientes para implantar algum tipo de biometria, porque tínhamos feito isso com os bancos. Os bancos passaram a usar a biometria ainda em 2023, se eu não me engano, por uma decisão nossa, se não nossa, do presidente na época, que eu só entrei em julho. Mas eu comecei a já cuidar desse assunto em novembro de 23. Obrigado. Coloca aqui o quadro, por favor. Não é isso. Não, lá no primeiro. Passa aí, por favor. Passa mais um. Passa mais. O senhor se recorda quantos acordos de cooperação técnica o senhor celebrou enquanto presidente do INSS na sua época? Senhor relator, o presidente da INSS não celebra esse acordo. Esse acordo é celebrado pela diretoria de benefícios. Vou complementar. Quantos acordos de ACT, acordo de cooperação técnica, foram celebrados na época que o senhor era presidente do INSS? Não me recordo. Não se recorda? Vou lhe ajudar. O senhor celebrou, o INSS celebrou sob a sua presidência 15 acordos. O senhor foi o presidente do INSS que mais celebrou acordo. O senhor recorda da renovação do ACT da CONTAG? Não recordo. Eu não acompanhava... Desculpa, tá ligado, presidente? Tá. Eu não acompanhava esse assunto de perto. Não me lembro quando foi. O presidente da autarquia, via de regra, e acredito que os outros presidentes que aqui passarão poderá expressar, ele tem milhares de assuntos e você não acompanha de forma próxima. Então, eu não posso dizer para o senhor que eu acompanhei a prorrogação da CONTAG. Senhor Stefanuto, quantidade de situações por ano de inclusão em massa de mais de 50 mil associados por período. 2016, o senhor era procurador-chefe, 2017,
3, 2018, 12, 2019, 1, 2021, 2021, 2022, 1. Quantidade que cada associação conseguiu incluir como associado naqueles lotes durante o ano. Aqui é durante o ano. Desde que o senhor assumiu, mesmo após instrução normativa proibindo, ou 2020 ou 2021, foi autorizada pelo senhor essas inclusões em massa, 15 em 2023 e 2024, 24. Isso aqui, segundo a CGU, essa ação do senhor, segundo a CGU, deu um prejuízo direto de 62 milhões de reais e protegeu as associações, esquecendo os associados. O senhor foi contra a regra legal, o senhor foi contra parecer da Procuradoria da Fazenda Especializada da Fazenda. Isso aqui está no relatório da CGU. Isso aqui resultou na inclusão de 1.200.000 pessoas. Foi feito pela CGU um retrato. Nesse retrato, ficou caracterizado que 97,6% disso aqui representava fraude no desconto, na autorização do desconto associativo. O senhor, com tanta experiência, o senhor com tanto conhecimento, o que levou o senhor a autorizar essa temeridade? Senhor relator, a única inclusão em lote que eu autorizei foi a da CONTAG, que foi a que deu ensejo, inclusive, está no lote da Polícia Federal. Eu não sei dessas inclusões, eu não assinei essas inclusões de autorizar a fazer remessa em lote. Nem essa 15, nem essa 24, honestamente. Olha, nós perguntamos aqui, e isso aqui só foi possível porque a determinação do senhor foi de fazer em lote, iniciando com a CONTAG. Não, eu não determinei que fizesse outros lotes, pelo contrário. Na gestão anterior, e aí o senhor abriu a porta, eu tenho que entrar. Claro. Na gestão anterior, havia muito desses lotes, eu fui pesquisar depois que eu saí, com amigos que ainda permanecem lá, muitos desses lotes foram feitos de forma informal, sem processo administrativo, sem parecer técnico e sem parecer jurídico. No meu caso, eu autorizei a da CONTAG, e continuo defendendo que foi correto o que nós fizemos, é minha posição, e foi dentro de um processo com transparência, para que pudesse ser colocado à luz e olhado se houve o equívoco, se não houve. Esses que o senhor está colocando, em 2023, dos 15, eu deve ter até antes de eu entrar. O presidente do INSS, ele não verifica a remessa, seja da diretoria, seja de outro lugar, de remessa de lote. Essa história, até porque quando foi autorizada da CONTAG, foi no final de 23, acho, começo de 24, se o senhor me corrija se eu estiver equivocado. Então, eu não participei de autorizações informais para incluir benefício. Eu não participei. A única que eu autorizei é a CONTAG. E estou pronto aqui para defender que foi correto o que foi feito. Olha, o senhor está dizendo que esses números aqui estão subnotificados porque havia inclusões não documentadas. Não, eu não disse isso. Foi o que eu entendi. Não, que eu disse isso. Eu disse que existe sim, feito pelo presidente anterior, em 2022, uma remessa de lote sem processo formal que dá transparência, que o Congresso pode apurar. Isso eu não fiz. Isso que eu estou falando é o que eu fiz. O senhor pode dizer quem foi o presidente anterior e que remessa foi essa? É presidente anterior, me desculpa, eu não sei qual que foi. Eu não tenho de cabeça qual foi a época, etc. Mas verifique que em 2022, 2021, há sim remessas de processo de forma não formal. Nós fizemos de forma formal. Pode até ser, alguém pode dizer, desculpa, relator, de eu me alongar.
Alguém pode até dizer que não concorda, que aquilo pode ter sido feito e não deveria ser feito. Mas foi formal, todo mundo pode ver. A Polícia Federal só pode ver isso porque abriu o processo e viu que nós tínhamos autorizado. Foi inclusive a partir de lá que eu virei investigado. Senhor Stefanuto, o senhor sabe dizer se esses processos correspondem a essa... Não sei. Não sabe, tá? Não sei, não Seria posso falar da importante gestão porque anterior. aí nós iríamos atrás. Olha, vamos falar então da CONTAG. Houve um parecer da Procuradoria Especializada... Desculpa, o senhor falou que os colegas ficam bravos daí. Não é Procuradoria da Fazenda, é Procuradoria Federal Especializada. Não falei da Fazenda. O senhor falou antes aqui. Falei. Sim, falou. Desculpa. Procuradoria faz tudo parte do mesmo ente. O senhor na CONTAG, o senhor expressamente e de forma rápida, em 24 horas, o senhor autorizou essa adesão em bloco por volta de 34 mil associados. A CGU fez algumas observações, mas duas me chamaram a atenção. Primeiro, volto a lhe perguntar, a CGU foi até o gabinete do senhor com auditoria preliminar em junho de 2023? Em junho de 2023, não, acho que é de 24. Que Junho de 2024. Me recordo que eles foram em julho ou agosto, mas nós já tínhamos tomado providências antes, senhor relator. Tá, o senhor vai ter a oportunidade de explicar. Mas vamos falar de 2023. O parecer da especializada, da Procuradoria Especializada, recomendava expressamente que não fosse feita essa adesão em bloco. Por que o senhor assumiu esse risco? Senhor relator, é muito comum, e tem procuradores na sala, que o procurador-geral não concorde com o parecer. Eu discordei de vários pareceres de colegas do primeiro grau, isso é do dia a dia. Recentemente até, e o senhor deve ter acompanhado, foi autorizado que enfermeiros possam prescrever alguns remédios, e o Conselho de Medicina está reclamando porque tem um parecer de primeiro grau da Procuradoria Especializada de lá, dizendo que não podia. Mas houve outros pareceres, as situações mudam e que foi autorizado. Então, ter um parecer novo, ter um parecer depois de algum tempo que os fatos alteram, é da vida e da lei. Quanto ao caso da CONTAG, veja, nós operamos nos processos. Eu tenho aqui, se o senhor me permite passar para o senhor, a minha autorização. Eu só queria saber do senhor o seguinte, quando o senhor autorizou isso em bloco... E não foi em 24 horas. Eu vou lhe mostrar aí. Não foi. Isso aí foram meses conversando. Eu pergunto ao senhor, isso aqui que o senhor permitiu da CONTAG... Eu não permiti isso. Da CONTAG. É que o senhor mostra o número 15... Isso aqui, eu mostrei o ano, 2023. Isso que o senhor permitiu, o senhor tinha conhecimento de um parecer contrário? Eu não recordo do parecer contrário, confesso ao senhor. Eu não recordo, porque quando esse parecer foi feito, contrário, eu não era o presidente do INSS, se eu não me engano, na época. Eu vim ver isso depois de toda a história, etc. Tal, mas eu não me recordo. O senhor foi o autor, ou era o presidente, da solução provisória. O que era a solução provisória? Em 2024, não sei se foi o senhor, publicou uma instrução normativa. 162. Essa instrução normativa, ela era muito clara. Teria que obedecer critérios para inclusão e desbloqueio de descontos associativos. O DataPrev, em determinado momento, por uma sugestão de duas entidades, não sei se Copab ou Conafé, não sei se eram elas, deu um parecer dizendo, não dá para nós aceitarmos a solução proposta pelas entidades. Muito claro, há vários riscos, citou lá 10 artigos. A instrução normativa dos senhores tinha até suspendido o desconto associativo. Eu suspendi. Muito bem, é aí que eu quero chegar. O senhor suspendeu. Passa aí, por favor. Passa aí. Passa.
Passa aí. Passa mais uma. Não, tá bom aqui. Tá bom aqui. Olha só. O senhor, contrariando um parecer da DataPrev, contrariando a instrução normativa que o senhor mesmo expediu, o senhor autorizou essas inclusões. No seu período, 430... Vá mais, por favor. Aí. Vá mais. Mais. Volta. É mais de 1 milhão, aproximadamente 1.200.000 inclusões. O que fez... Volta lá. Volta, por favor. Mais uma. Mais uma. Volta lá. O que fez os descontos associativos sair da casa de milhões para bilhões. Como é que o senhor dá uma entrevista 6 semanas antes, dizendo que ia ser muito duro com as associações que tinham praticado irregularidades, lança uma instrução normativa, contraria o DataPrev e permite mais de 1 milhão de inclusões, que depois a CGU disse que isso foi contrário absolutamente a toda norma legal. Como é que o senhor pratica esse ato que o senhor mesmo baixou a instrução normativa? É importante separar, senhor relator, que antes de eu bloquear, como era e como foi no governo anterior ao que eu servi, a inclusão era feita por nome, CPF e NB, como eu falei aqui já. Não vou cansá-los repetindo. Esse era o modelo. E continuava sendo o modelo porque a instrução 162, seu relator, ela dependia de uma solução tecnológica. No INSS, as normas são editadas e encomendada a solução tecnológica para a DataPrev. Enquanto a solução tecnológica não acontece, você usa o modelo anterior. Muitas vezes nos atos está escrito até que a solução tecnológica aconteça. O senhor colocou na coluna 2023, mas a solução tecnológica, a normativa, etc., foi tudo em 2024. Na minha gestão, nós seguimos o modelo anterior, que não fui eu que criei, e não fui eu que fui na entidade fraudar, infelizmente da natureza humana. Em 2023 não havia a IN ainda, como o senhor colocou, foi em 2024. Mas havia aí, outra. Se o senhor me permitir responder, né? A outra que havia era nome, CPF e NB. Quem conseguisse a lista, incluía. O que nós fizemos durante o nosso governo? Existe um sistema, senhor relator, chamado SWIB. Esse sistema é um grande data warehouse, que é aqui de dados. Esse sistema tinha 3.000 senhas. Foi o que eu recebi da gestão anterior, do governo anterior. Ninguém sabia, ninguém controlava a senha. Era uma bagunça. A DataPrev pode dar os relatórios para o senhor do que nós enfrentamos. Determinado dia, a minha TI avisou 3.000 senhas, 6.000 senhas, deputado. Está lá. E está sendo gravado aqui e eu concordei com o termo. Então não estou inventando história. A DataPrev nos avisou, senhor relator, de um vazamento de dados de determinada senha. E, por uma questão de hábito, de nível intermediário, o técnico queria apenas bloquear o IP. E eu determinei que fosse tirado do ar o site. A CGU achou ruim, a FEBRABAN achou ruim, porque precisa de dados para poder operar as expectativas. O TCU achou ruim, o TCU entendeu, a CGU entendeu. E eu pedi ao meu TI o quê? Faça com que você tenha pouquíssimas senhas e que esses dados sejam extraídos aqui do prédio. Em seguida, eu viajei à Suíça, representando a INSS. Fui numa reunião lá e fazer uma apresentação lá. Durante a minha estadia na Suíça, a minha equipe descobriu 7 chupacabras no prédio. Inclusive uma na minha sala ao lado. Que estavam lá para roubar credenciais, porque quando nós fechamos o SWIB, subiu inclusive o valor na Dark Web que a gente acompanhava para pedir dados.
Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu queria que... Só terminando, senhor relator. É importante falar isso. Isso foi feito na gestão do nosso governo. Coisa que vocês não fizeram. Vocês não fizeram. Não fizeram. O governo anterior não fez. Presidente... Eu fui falado aqui, foi falado aqui que isso aqui também é político. Senhor presidente. Senhor presidente, Mas deixa eu pela ordem, presidente. A pergunta. Relator, por favor. Não vamos permitir continuar. Tá bom. É importante Peço dizer desculpas, que ele não deputado. disse o Peço nome de desculpas. quem são vocês. Peço desculpas. Peço desculpa, deputado. Peço desculpa. A desculpa está assim. Sim, eu tenho um lado. Senhor Stefanuto. Eu tenho um lado. Senhor Stefanuto. Desculpa. Senhor deputado. Stefanuto. Vamos ir até a pergunta. Eu queria uma resposta Todo mundo tem. objetiva. Eu ainda tenho 100 perguntas e aqui tem mais 30 parlamentares. Pois não, relator, eu vou me ater. Senhor Stefanuto, 100. Não, por gentileza. Senhor- Luiz, por favor. Luiz. Senhor. Deputado Luiz, por gentileza. Senhor depoente, pergunta objetiva e queria uma resposta objetiva. Com a sua experiência, o senhor já tinha sido avisado pela CGU em 2024, o senhor já tinha sido avisado que o senhor já tinha avisado do caos que estava e dos desvios. Segundo foi um depoimento que nós recebemos aqui de uma diretora da CGU. Qual o motivo do senhor, depois de ter sido avisado em junho de 2024, do caos e do desvio nos descontos associativos, qual o motivo do senhor ter autorizado a solução provisória para as entidades, que já está provado que resultou no prejuízo de 62 milhões por autorizações não concedidas. Inclusive, vários mortos entraram na conta dessas entidades. Só queria saber o motivo, como o senhor assumiu esse risco. Senhor relator, só fazendo alguns reparos, a recomendação da CGU foi de 23 de julho. O TCU até foi antes, 5 de junho. Eu tenho qual foi o encaminhamento feito. Gostaria de também passar ao senhor que no dia 9 de maio de 2024, eu mesmo, coisa que nunca aconteceu, determinei a auditoria, e o auditor-geral não é indicado por mim, o auditor-geral tem mandato, eu recebi esse auditor-geral, que é um bom auditor, diga-se de passagem, só estou dizendo que ele foi nomeado em outra gestão, eu determinei a apuração de todas as entidades. Então, muito antes de CGU, muito antes... Senhor, eu prometi para o senhor que eu não vou... Eu queria pedir para o senhor a mesma... Sei que o senhor é um homem educado. Não, mas eu tenho que dizer isso, senhor relator. Não é? Eu tenho que dizer isso. Aqui está a minha determinação para que fosse feita a auditoria. E uma vez feita a auditoria, nós tomamos providências antes até. A IN 162 não veio no ensejo das reclamações. A reunião em novembro de 23, não foi a CGU que me avisou. A CGU foi primeiro, optou, me permito essa crítica, primeiro ela optou em a Polícia Federal, depois optou em falar comigo. E nós já estávamos fazendo as medidas. Quando o senhor fala da provisória, a provisória era biometria e assinatura digital. O que nós tínhamos antes disso? Nada. Antes da minha determinação, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos nome, CPF e NB. É isso que nós tínhamos. Por isso que nós buscamos uma solução, porque eu imaginei que a Dataprev fosse me entregar logo o sistema que foi entregue em 1º de fevereiro. Antes de eu sair, nós entregamos o sistema, o PDMA, que é o que hoje subsidia o senhor, seu relator, para falar de mortos, para falar de outros dados. Fui eu que implantei isso. Fui eu que bloqueei todos os benefícios. Os benefícios foram bloqueados em 2020 e 2021, daqui para frente. Eu bloqueei antes. Então, senhor relator, eu, sim, tomei muitas providências. Muitas providências. Talvez não a providência que a CGU queria, mas tomei muitas providências. Senhor Stefanuto, o senhor não me respondeu. Por que o senhor liberou
ações, mesmo sabendo de tudo que o senhor já estava tendo conhecimento sobre as irregularidades nos descontos associativos? Senhor relator, eu vou deixar de responder, me permita. Porque, não tem problema. Não, porque 23 ali não havia nada. Eu estou falando 24. Não, mas 24, quando o senhor traz 24, eu demonstrei o que eu fiz. Mas eu vou deixar de responder. Não tem porque problema. é um juízo, né? Tá. O senhor disse que tomou conhecimento de irregularidades antes da CGU lhe procurar. Foi o que eu entendi. O senhor suspendeu algum ACT a partir do momento que tomou conhecimento das irregularidades? Senhor relator, o nosso regime, eu vou responder objetivamente, nosso regime constitucional exige ampla defesa e contraditório. A gente não pode, porque gosta, porque não gosta, antes de apurar e ouvir as partes, tomar uma decisão precipitada. Isso não combina com a Constituição de 88. A CGU botou muito claro, lá no tópico, que não foram identificadas providências pelo INSS sob a sua gestão. Quais as providências que o senhor tomou diante dos relatórios que recebeu? Eu tomei as providências antes dos relatórios. Por favor. Primeira providência, eu organizei uma nova instrução normativa. Qual ela? A 162. A 162. E o senhor desobedeceu a própria instrução Não normativa? desobedeceu. Não? Não, se o senhor ler todo o texto dela, eu não tinha ainda o programa da Dataprev. Pronto, então vamos chegar a esse ponto. O programa da Dataprev foi depois. Deixa eu terminar de responder, quando a minha resposta é boa, o senhor quer me cortar? Não. Resposta ruim é uma coisa, resposta boa é outra. Tá, eu quero voltar a esse ponto. Posso só Termina concluir? aí, por favor. O senhor me perguntou quais providências eu tomei. O senhor já falou, o 162. Não, tem muito mais. Tá. Tem muito mais. A 162 foi uma das providências que eu tomei. A 162 trouxe para o desconto associativo Silêncio, um por novo favor. marco. Porque o problema é na entrada. Não adianta cancelar a CT, depois outra entidade põe os mesmos segurados. Os mesmos aposentados. A entrada é importante. E a 162 não foi feita na minha gestão. Segunda coisa. Se me permita aqui, porque é importante. 19 de fevereiro de 23. Foi ainda na gestão anterior. Foram realizadas pela primeira vez realização de visitas técnicas dos servidores. Março de 2003. Obrigação de inserção do número SAC para que quem tivesse o desconto pudesse ligar e já tomar providências para retirada. 15 de março de 2024, publicação da 162. Aqui não consta a reunião. Eu fiz reuniões com as entidades dizendo que nós íamos mudar todo o modelo. Quando muda, tem toda aqui a mudança. Quando a gente indita uma nova IN, aqui tem toda a mudança do que era feito antes. 10 de abril de 24, comando de exclusão de eventual desconto averbado que não tinha automaticamente. As pessoas tinham que fazer um pedido. E isso levava de 1 mês a 2 meses. Então a pessoa tinha 2, 3, 4 descontos. Criação da trava para não permitir a averbação de desconto associativo em benefícios não elegíveis. Por isso que o senhor encontrou mortos. Nós colocamos as travas para evitar isso. 11 de abril de 24, vinculação da campanha educativa. Está na internet, está nos sites, está na Voz do Brasil. Nós mergulhamos nisso. Eu dei entrevistas em vários lugares. Fui até criticado. Você quer aparecer? Não, eu estava preocupado com o aposentado e com o beneficiário que estava tendo desconto. Mas eu preciso identificar ele. 20 de abril foi quando eu fiz a suspensão cautelar. Por quê? Quando vieram ruídos, a CGU não me falou nada. Eu falei, vamos fazer um freio de arrumação, porque até que a gente chegue o novo sistema, eu preciso ter um modelo diferente do modelo que era anterior. Modelo anterior, nome, CPF e número de benefício. E incluía o desconto. Nós mudamos isso. 9 de maio, que está aqui que eu queria passar ao senhor. Suspensão cautelar ofício 6 solicita a auditoria geral que avaliasse a regularidade dos ACTs. Está aqui. E eles fizeram. Trabalho hercúleo, fizeram. 16 de maio, bloqueio geral de todos os benefícios. Estou falando de uma medida que eu já disse aqui, adiantando. 30 de maio, solicita a data prévia implementação da solução biométrica a partir da competência junho. Infelizmente não aconteceu. 17 de junho, marco inicial do processamento de novas averbações de mensalidade associativa com a biometria transitória que o senhor colocou. Quem
O senhor pode que eu tenho que- continuar, eu tenho que mas acabar, quem né? foi que propôs a solução transitória? Eu, honestamente, relator, eu não me recordo. Eu acho que foi a área técnica. Né? A área técnica das associações. Está na Não, CGU. Comigo eu não participei com entidades discussão sobre isso. Vamos lá que eu quero 24 de junho. 27 de junho. Deixa eu ver. Que são medidas que a gente tomou, são menores. 17 de julho. Comando de exclusão do desconto de mensalidade associativa dos benefícios relacionados pela CGU em planilha a nota de auditoria 01, referentes à entidade, Unaspub, Ambec, CBPA, etc. 19 de julho, comando para limitação do valor máximo para 1%, porque não tinha esse limite. O limite era 3%. E aí segue, eu não vou cansá-los, acho que vai contemplar nas perguntas, eu não quero atrapalhar a inquirição do senhor relator. Senhor Stefanuto, Tem muito mais coisa aqui. eu Foi isso que eu fiz. Relator, Oi. o advogado solicitou a suspensão por 5 minutos. Sessão suspensa por 5 minutos. Márcio Luiz, qual o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro... Precisa deixar com mais transparência e determinação a função e os limites de cada um dos poderes, especialmente de uma comissão de investigação. O que nós tivemos ali são 2 procuradores. A preocupação hoje é nós entendermos com o depoente, com a testemunha, quais foram as decisões e por que essas decisões não impediram os descontos e os desvios no INSS. Porque ficou muito claro que desde os anos anteriores já existiam denúncias, já existiam os relatórios, mas as determinações elas não foram ou cumpridas ou não vieram no tempo certo. Os servidores públicos que estão em cargo de direção, presidência de órgãos como autarquias como o INSS, eles têm responsabilidade sobre os atos. É exatamente isso que nós queremos entender. Quais foram as iniciativas que ele tomou ou não tomou para evitar o rombo. Inclusive, o Stefanuto, ele falou ali que chegou a iniciar ali uma apuração dentro do próprio INSS, que chegou a ficar chateado com o CGU, porque começou também uma outra investigação, se falar ali com ele. Como que o senhor analisa essa informação que ele deixou ali e vai ser também confrontada com o depoimento do próprio ministro Vinícius de Carvalho? Cada um fala a sua versão. Cada um coloca o seu posicionamento. Mas a verdade, ela vem pelos fatos, pelos relatórios, pelos dados. Hoje nós estamos ouvindo, que é parte desse trabalho, ouvi-lo. Nós precisamos entender a posição dele em relação às suspeitas que nós temos e o prejuízo que foi dado aos brasileiros. Depois é que nós vamos fazer essa junção de informações para entender até que ponto, de fato, ele colaborou, contando para nós os detalhes efetivos, ou se, de fato, omitiu algum tipo de informação importante na investigação. O momento é de ouvir e de entender o que ele fez, o que ele tem a dizer à CPMI. Posteriormente, será confrontado com os relatórios e as quebras de sigilo que nós temos. Presidente, a sessão foi interrompida 2 vezes, suspensa 2 vezes. Como é que foi essa conversa para que os ânimos se acalmassem e a CPMI pudesse retomar o rumo? Olha,
primeiro, não adianta nada nós queremos levar a CPMI a ferro e a fogo, com determinações de prisão. Isso só pode acontecer quando a pessoa mente. E se não estiver coberta por um habeas corpus. Se ela mentir, ela vai ser presa. Agora, desacato são questões que você tem que lidar com muita tranquilidade, especialmente buscando um entendimento. Foi o que eu fiz, conversei com o advogado e com a testemunha e conversei com o relator, para que as perguntas pudessem ser mais objetivas e houvesse um respeito de trato entre eles, e tenho sido atendido. Essa é a minha forma de conduzir. Se nós formos levar as questões pelos ânimos de cada um deles, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O nosso objetivo, a nossa missão aqui, e eu não vou abrir mão disso, é dar informações ao povo brasileiro. Nós vamos levar essa investigação até o final e as pessoas vão saber quem roubou, de que maneira roubou e o que é que nós vamos fazer para evitar roubar. Agora, os embates de oposição e de governo vão acontecer até o final desses 6 meses. Presidente, já foi preso na CPMI, que já teve voz de prisão, saiu sem pagar fiança, numa tranquilidade assim inacreditável. O que estou perguntando é, a voz de prisão não perde um pouco de força diante dessa facilidade em sair pela porta da frente? Não, a primeira, ele foi liberado porque a polícia entendeu que o inquérito deveria ser aberto. A segunda, houve um inquérito e o pagamento de R$5 mil de fiança. A voz de prisão, num caso como esse, ela é muito forte. Ela é uma última instância da presidência e não pode ser usada sem o embasamento correto para que a gente possa ter, inclusive, efetividade. Uma pessoa que mente na CPMI, e isso é comprovado, há uma condenação, ainda que em pequena monta, porque não se trata de um crime considerado grave. Mas todas as vezes que uma pessoa vier aqui mentir para a CPMI, eu terei com toda tranquilidade a firmeza em dar voz de prisão e fazer cumprir o que a legislação determina. Independente de quem seja? Independentemente de quem seja. Aqui nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. E se o requerimento for aprovado, a pessoa vier dar declarações e mentir à CPMI, eu vou dar voz de prisão. Muito obrigado. Já chegaram alguns documentos das quebras de sigilo relacionadas ao Stefanuto. Sim. Até agora, nos depoimentos anteriores das últimas semanas, era comum, durante a inquirição de relator, a inquirição de deputados, senadores, aparecer isso em perguntas. Até agora não apareceu. Não veio nada incriminador contra o Stefanuto? Olha, primeiro, documentações de sigilo só podem ser usadas em pequenas falas ou pequenas observações. Por isso é que elas estão em sigilo. O relator tem todos os dados, eu tenho todos os dados. Posso dizer aos senhores que há informações que precisam ser checadas, porque são informações que nós entendemos que não estão dentro da normalidade, mas que eu não posso citar para os senhores. É o relator quem irá fazer as perguntas dentro, naturalmente, da disponibilidade e da prerrogativa que ele tem em fazer as investigações. Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Fazer um trabalho mais social. Terminou. Voltamos ao vivo aqui da sala da CPMI e do INSS, a reunião suspensa por 5 minutos. Vocês acabaram de ouvir a entrevista coletiva do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e agora eu vou conversar com o deputado Paulo Pimenta. Deputado, os ânimos estão mais calmos, né? Houve um momento de muita tensão aqui na CPI, mas todos se acalmaram e o depoente está respondendo às perguntas do relator. Qual a sua expectativa ainda para hoje? Bom, que bom que a gente conseguiu estabelecer aqui um ambiente de respeito e tranquilidade para que o trabalho possa acontecer da melhor forma possível. Olha, eu quero dizer para vocês que eu considero o depoimento do doutor Stefanuto um dos mais importantes depoimentos que a gente já ouviu até agora. Né? Por que isso? O doutor Stefanuto foi presidente do INSS. E ele está demonstrando aqui, de forma muito didática, todas as medidas que foram adotadas durante a sua gestão, no sentido de coibir essas fraudes. A gente já falou, e as pessoas sabem, que a CPI já detectou que esse esquema criminoso, ele começa em 2019, governo Bolsonaro, e ele permanece 20, 21, 22, sem nenhuma ação por parte do poder público, dos órgãos de fiscalização e controle, para coibir a ação da organização criminosa. Foi o doutor Stefanuto
que coordenou todas as iniciativas que foram adotadas, primeiro para coibir a fraude, em segundo lugar, para que nós pudéssemos chegar, né, a esse resultado que nós temos hoje, que é uma investigação da CGU e da Polícia Federal, que vai nos levar a quem realmente fez a fraude do INSS e que vai garantir também a devolução do dinheiro que foi roubado. Ele está fazendo um depoimento muito consistente, muito seguro. Eu acredito que realmente quem está acompanhando vai observar que ele é uma pessoa que conhece o INSS, é um servidor de carreira, que já teve funções de chefia no INSS em 5 presidentes da República e, portanto, eu espero que muita coisa seja esclarecida aqui hoje e que ele possa contribuir para que a gente possa chegar nos culpados. Muito obrigada, deputado. Bom trabalho. A sessão reaberta. Com a palavra. Senhor Stefanuto, o senhor admitiu que autorizou a solução provisória, que a CGU diz que incluiu 1.200.000 associados e um prejuízo de 62 milhões aos cofres públicos. De forma objetiva, por que o senhor assumiu esse risco, já que o senhor tinha sido avisado e identificado, inclusive pelo senhor mesmo, que originou a instrução normativa e o senhor descumpriu a própria instrução normativa? Por quê? Senhor relator, naquele momento, com as informações que nós tínhamos, foi o que eu entendi correto fazer. Tá respondido. Mas eu queria saber algo que o senhor disse. O senhor confirma que não poderia penalizar as entidades bloqueando esses descontos associativos porque era a fonte de renda que elas tinham. O senhor confirma isso? Não confirmo. Eu estava numa reunião onde isso foi falado, mas não por mim. Eu não confirmo. Tá. O senhor sabe dizer quando o INSS colocou para funcionar o sistema da data prévia ou dele mesmo, não sei, para a inclusão de novos descontos? O sistema da data prévia estava previsto para entrar em setembro. Sim. Foi nos apresentada uma versão em setembro que não funcionava. Isso é muito comum acontecer e não é culpa da data prévia. Só fazer aqui o disclaimer dele. Não funcionava. Nós falamos, deixa funcionando em paralelo a esse, para que a gente possa testar. Só no dia 1º de fevereiro que ele estava entregue. Tanto é que eu prorroguei até 31 de janeiro impreterivelmente a solução. Essa solução paralela, só uma coisa, senhor, eu não sei se o senhor sabe, mas o SERPA ajudou nessa solução paralela, não ajudou a desenvolver. Ele era uma das entidades que fornecia para as entidades. Tá? Não foi uma coisa feita sem que a gente tivesse algum critério. Senhor Stefanuto, o senhor me parece que falou que desde 2023 o senhor tinha tomado conhecimento de irregularidades e que começou a adotar uma série de providências. Falou da instrução normativa, falou do ofício para o INSS realizar auditoria. O senhor recebeu essas auditorias, o senhor teve conhecimento disso. Que escolha foi essa? Prestigiar as entidades, mesmo com milhões de brasileiros sendo roubados. Senhor relator, nós não tínhamos, eu em especial, não tinha os mecanismos e os instrumentos que tem os órgãos de justiça. É bem diferente os instrumentos, a estrutura que tem a Polícia Federal, a CGU, do que o INSS. O INSS, o nosso principal assunto é a concessão de benefício, é atender a população. Nós não tínhamos as informações que hoje estão aparecendo. Se a gente tivesse as mesmas informações, certamente poderíamos ter tomado outra decisão. Com as informações que haviam naquele momento, nós entendemos pela decisão de fazer o que fizemos. O senhor tomou conhecimento de irregularidades de forma mais contundente, como o senhor disse, a partir de maio de 2024. A
partir de maio, o senhor fala do relatório da CGU? Não, o relatório da CGU foi em julho. Mas o senhor disse que mandou fazer uma auditoria baseada nas irregularidades. Posso só, em homenagem aos fatos, primeiro, nós vimos como era o modelo de desconto e fizemos um DNA novo, um novo modelo de desconto, que é um modelo que ficou em 1º de fevereiro e que até a data prévia aproveitou para fazer as devoluções. Depois, quando nós estávamos acompanhando algumas, não pela CGU, algumas irregularidades que os jornais falavam, eu mandei apurar para que a gente verificasse o que estava acontecendo. Isso em maio de 24. Lhe pergunto, o senhor conversou com o ministro Carlos Lupe sobre essas irregularidades? Eu conversava muita coisa com o ministro Carlos Lupe, não vou precisar o que eu posso ter falado, eu não me recordo. Né? Mas eu não fiz uma reunião específica, porque nós estamos cuidando disso. Certamente o Ministério Supervisor acompanhou, porque eu mesmo dei uma entrevista com o ministro Lupe para a Rede Globo sobre aquele momento que nós suspendemos os novos ACTs. Os novos ACTs foram suspensos em que data? O senhor me pega a data, mas eu posso falar aproximadamente. Eu acredito que foi em 24, não sei se em abril, maio, em 24 foi. Foi em 24. Olha só, a gente está falando em 24. Em 24, o senhor renovou o ACT da CONTAG, que está na auditoria da CGU, mostrando uma série de irregularidades. E o senhor contrariou nessa sua decisão de assinatura várias recomendações, tanto interna quanto externa. O senhor recebeu alguma pressão para assinar esse ACT da CONTAG? Desculpa, senhor relator, eu vou ser rápido, mas não é o presidente da INSS que assinava e que renovava. Só para dizer que eu não tenho de cabeça a data, etc. Tal. Mas respondendo objetivamente, eu não recebi pressão alguma para renovar ou assinar, seja quando eu fui procurador-geral, seja quando na minha condição de presidente. Mas o senhor teve conhecimento dessa assinatura? Confesso ao senhor que eu tive depois, na fase de apuração. Eu não acompanho as renovações, não acompanhava. E eu digo para o senhor, quando vier outros presidentes aqui, eles vão poder falar como é que é a rotina de um presidente da INSS. Como é o nome daquela senhora muito competente da CGU que teve aqui, a doutora Eliane, né? A doutora Eliane esteve aqui e falou que o INSS, sob a sua presidência, o senhor ignorou todas as recomendações da CGU. Inclusive, o senhor chegava a questionar a metodologia da CGU. Prometeu providências, mas não adotou essas providências. Aí eu pergunto, ela está faltando com a verdade? Senhor relator, eu acredito que ela esteja equivocada. E eu digo por quê, se o senhor me permite, 30 segundos. Eu tenho uma planilha aqui falando das recomendações e o que já estava feito ou o que foi feito. Então não havia isso. E se pegar o meu histórico com a CGU, como diretor de orçamento, e tem bastante problema com a área orçamentária, de contratação, eu baixei todas as recomendações para quase zero. Eu sempre tive uma relação boa com a CGU, agora isso não implica em concordar com algum posicionamento. Mas a resposta do senhor é que acredita que ela está equivocada, não é isso? Sim. Pronto. Aqui o senhor autorizou, sob a sua presidência, a inclusão de 288 mil descontos da ANDAP. O senhor conhece essa entidade? Não conheço essa entidade. O senhor já teve como presidente dessa entidade? Se o senhor falar o nome do presidente, que eu nem sei que entidade é, eu posso até responder com mais precisão, mas eu não se houve alguma reunião no INSS, eu não me recordo. Durante a sua presidência, foi autorizado 223 mil inclusões da ASAP. O senhor conhece o presidente da ASAP?
Não me recordo. A Amar Brasil, sob a sua presidência, foi autorizada naquela solução provisória a ingressar com 183 mil descontos. O senhor conhece presidente, diretor da Amar Brasil? Não só não conheço, como eu quero dizer para o senhor, que também na minha gestão provavelmente foram concedidos benefícios fraudulentos. Isso acontece. É do dia a dia e é apurado e feito. Não quer dizer que o presidente ou outros gestores sejam responsáveis por tudo que acontece na autarquia. Nós atendemos milhões de brasileiros todos os dias. Concordo plenamente, mas nesse caso aqui o senhor infringiu a sua própria instrução normativa e permitiu que essas entidades fizessem essas inclusões. Posso, relator? Pode, claro. Nós estamos debatendo e eu estou entendendo que o senhor está tentando buscar a verdade e por isso acho que pode ter mais certeza. Do que ser... Eu tenho convicção disso. Então, até que me desculpei com o senhor por conta disso. Não, mas está superado isso. Nós instituímos na dissolução provisória a biometria e a assinatura eletrônica. E assim está nos documentos que eu assinei. Se depois de hoje, seja no GOV, seja nos bancos, as pessoas estão falsificando a biometria. Isso não é culpa de quem instituiu. Isso porque é uma corrida onde nós sempre estamos atrás. Acho que é importante relevar isso. Eu não autorizei fraude. Eu autorizei biometria e assinatura digital, coisa que não havia antes. O senhor sabe, olha só, o senhor sabe a quem o senhor autorizou a biometria, por exemplo, e a assinatura digital, se foi a própria Dataprev, ou se eram as entidades na solução provisória que deveriam providenciar isso? Da mesma forma que foi feito com os bancos, e os bancos também usaram a sua solução própria, nós imitamos o que foi feito. Pronto, então as entidades ficaram encarregadas disso. Que eu me recordo, eles tinham um termo e a boa-fé, senhor relator, ela é presumida, a má-fé que se busca, né? A boa-fé foi que possibilitou que essas entidades aí causassem esse rombo bilionário. Mas era uma ferramenta que foi utilizada pelo INSS. O senhor sabe informar nesse banco de dados das entidades que foram remetidas ao INSS, se o INSS conseguiu fazer o confronto da veracidade desses dados? O senhor disse quais dados? Desculpa, relator. Os dados, biometria e assinatura digital? Nós criamos um grupo para que se fizesse uma amostragem relevante. Olha, CGU disse que não conseguiu fazer essa confirmação em nenhum dos dados dessa solução provisória. Aí eu mais uma vez pergunto, CGU está equivocada? Eu não conheço essa resposta da CGU, que parece que foi posterior à minha saída, foi na apuração. Não sei se está errada ou se está certa, mas o que nós fizemos foi melhorar um sistema que tinha X de segurança e tentar multiplicar a segurança. Senhor Stefanuto, o senhor chegou aqui bem exaltado, eu também sei exaltado, mas não quero que isso mude a minha forma de analisar o fato. Eu estou perguntando justamente para formar um juízo de valor. O senhor montou uma equipe, ou manteve a equipe, com 2 pessoas, uma chamada André Fidelis, que recebeu de propina mais de 6 milhões de reais. O outro chamado Vigílio, que recebeu de propina mais de 11 milhões de reais. Ambos inferiores hierarquicamente ao senhor. Um o senhor manteve, o outro o senhor trouxe para a Procuradoria Geral. Eu queria saber como é que eu vejo o presidente independente da sua equipe nessa questão de recebimento de vantagem indevida. O que é que lhe coloca... Olha, a gente tem entidades fantasmas. Eu estou fazendo essa pergunta de boa fé. O senhor se ponha no lugar de quem está investigando. O senhor pega o INSS, mete uma instrução normativa para não agir desses descontos em bloco, depois o senhor ultrapassa isso aí e o senhor permite que 1.200.000 aposentados e pensionistas sejam incluídos após o que o senhor determinou que não poderia. Depois a Polícia Federal descobre que Vigílio e André Fidelis
agir no exercício do cargo para tomar dinheiro em termos de propina. O senhor sai afastado por meio de uma decisão judicial. O senhor é avisado várias vezes durante o percurso e não suspende os ACTs, tudo isso de desconto associativo. Eu pergunto ao senhor, em que galho a gente pode se pegar para o senhor não estar nessa panela? Bom, acho que a resposta tem duas partes, senhor relator. A primeira parte eu não vou comentar sobre terceiros. Vão ser convocados aqui, etc. Não, o senhor mesmo. Vou comentar sobre terceiros. A segunda parte é que todas as medidas que eu apresentei aqui contrariaram interesses das eventuais entidades que estavam praticando o crime. Então não faz sentido que eu estivesse em conluio com qualquer pessoa. E não estou aqui falando dos nomes citados. Isso cabe a cada um, se cometeu ou não algum mal feito, responder. Então, eu tenho muitos galhos, parafraseando o que o senhor falou. Muitos. Parar o SUIB, que nós paramos, com tantas senhas, que usava os dados para se ligar às 6 horas da manhã para um aposentado, para fazer empréstimo consignado sem que a pessoa deixe, ou para fazer inclusão de desconto associativo, contrariou bastante interesse. Tanto é que foram plantados no prédio do INSS, na minha sala ao lado, um chupa-cabra, para ver se pegava a senha, porque só se acessava para tirar dados desse sistema dentro do prédio da INSS. Senhor Vigílio. Por isso que eu... Senhor Vigílio, desculpa. Opa, desculpa. Senhor Stefanuto, o senhor conhece a servidora Leia Brescia Amorim? Conheço. O senhor a indicou para alguma função no INSS? Ela primeira foi nomeada superintendente Norte Centro-Oeste. E depois, quando eu saí, um pouco antes de eu sair, ela foi nomeada diretora de gestão de pessoas, se eu não me equivoco. Quem indicou a servidora para a gestão do INSS? Senhor relator, eu conheço a Leia Brescia de alguns tempos, alguns anos. Ela era gerente de Salvador, da gerência de Salvador, tem histórico de trabalho, é muito respeitada, estou falando a impressão que eu sempre tive na carreira, e acabamos nomeando por isso. Foi o senhor que nomeei ela? Sim. Fui eu que indiquei. Tá. Qual a sua relação com o senhor Marcelo Fernando Bócio? Doutor Bócio, ele era o presidente do CRPS quando eu fui gerente jurídico, chefe jurídico, e nós desenvolvemos, obviamente, no ambiente de trabalho, uma certa amizade. O quê? Uma certa amizade. O senhor, trabalho, né? O senhor tem alguma relação privada com ele? De vínculo empresarial? Nunca, jamais. Chegou o RIF do senhor. No RIF do senhor foram feitas algumas advertências. Dentre elas, que o senhor recebeu um quantitativo de recurso significativo por meio de PIX. Pessoa física, Stefanuto, pessoa física, o senhor costumava receber por algum recurso, por algum trabalho jurídico ou algum outro tipo de serviço prestado? O senhor me permita falar um pouco mais para daí respondê-lo. Na verdade, houve um erro, e me permito a indignação, crasso do Banco Itaú e do COAF. Crasso. Essa informação que o senhor está me dando, relator, de boa fé aqui, foi vazada para os jornais. Nós não recebemos o nosso COAF quando pedido, embora o presidente despachou para que fosse remetido, e o meu advogado aqui logo no início falou que mandaram outros. No meu COAF, desculpa, no aviso, tem lá um PIX desses 280 mil, uma coisa assim, tem um PIX de mim para mim mesmo. Eu recebi meus recursos da AGU na minha conta do banco, eu tenho duas contas, Banco do Brasil, que eu me lembro, duas contas que eu uso, Banco do Brasil e Itaú. Uma tem 30 anos, outra tem 27 anos. E depois da operação, talvez porque se assustaram, etc., eu recebi recursos da AGU, não é? Meus honorários. Esses recursos eu tirei do Banco do Brasil, remeti para o Itaú para pagar meu financiamento bancário, como qualquer pessoa comum faz. E paguei meu financiamento.
Então, a maioria dos PIX que tem, fui eu que mandei para mim mesmo. Eu não recebo nenhum, nunca fiz trabalho algum, nunca recebi recurso de pessoa jurídica ou de trabalho, etc. Eu sou procurador e fui presidente da INSS. Senhor Stefanuto, eu queria colocar aqui, por favor, bota aqui. Não, vou abreviar o tempo, porque demorou mais. Bota, é a foto, é lá atrás. Volta aqui. Essa senhora aqui, me parece que está... É o senhor aqui, eu acho que seja. Me parece que está ao seu lado. Essa senhora é Leila Pereira, presidente da Crefisa. Esse encontro se deu aonde? Esse encontro se deu na sede da Crefisa. Isso fica onde? Em São Paulo. Eu ainda não aprofundei essa temática, mas aqui a gente está dividindo a CPMI em duas etapas. Uma, desconto associativo, o outro, os consignados. A Crefisa comprou a folha do INSS? A Crefisa participou de um leilão em 2024. Ganhou quantos lotes? 2024. Ela ganhou, em 2019, ela ganhou 10 lotes. Certo. Dos 26. E em 24, ela ganhou 25 dos 26 lotes. Num leilão aberto, o leilão não era eletrônico, aberto em São Paulo. Até o senhor sair do INSS, a Crefisa ainda mantinha essa atuação no INSS? Sim, eu saí em abril, mas faziam 3 meses que eles estavam fazendo esses 25 lotes, não os 10 lotes que ganharam em 19. Tá. Então a Crefisa hoje mantém 25 lotes da folha do INSS. Eu não sei, senhor relator, porque depois que eu saí eu não acompanhei. Tá, vamos falar enquanto o senhor estava. Quanto a Crefisa passou para o INSS? Eu não sei exatamente, eu posso falar da folha geral para o senhor. O INSS pagava para que os bancos, as instituições financeiras pagassem os benefícios. Isso foi invertido em determinado momento, que é um ativo importante, e leilões foram feitos. Esses leilões começaram em 2009, se eu não me engano, cada 5 anos. E quando eu saí de lá, senhor relator, no ano de 24, se eu não me engano, foram pagos, não é pago ao INSS, isso vai para o fundo geral, né? Não é pago nem para os aposentados. Tá. Isso é pago na conta única. 6 bilhões de reais. Não a Crefisa, mas eu digo todos, porque... Sim, mas praticamente todos... Não, senhor, não, se o senhor me permitir explicar, para que a gente possa... Quem ganhou o benefício, por exemplo, meu pai que é aposentado, ele recebe no Banco Itaú. Ele continua no Itaú e o Itaú paga mensalmente ao INSS, ao Estado, quanto tem que pagar. Então, quando eles ganham 25 lotes dos 26, ou quando ganham 10 lotes em 19, eles começam a operar os benefícios e a gente não troca. Quem ganha, eu imagino tirar do meu pai que recebe no Itaú, colocar em outro banco. É uma maldade. Então, são os benefícios novos, senhor relator, que são recebidos. E não todos os benefícios. Os benefícios dali para trás seguem a regra do leilão da época que cobriu isso. Então, vou fazer uma pergunta mais objetiva. Até abril, enquanto o senhor estava na presidência do INSS, a Crefisa operava os 25 lotes? A partir de 1º de janeiro de 25, sim. Pronto. O senhor foi aqui à sede da Crefisa. O senhor acha natural um presidente da maior autarquia que nós temos no país manter essa relação de proximidade com um tomador de serviço? É uma questão de educação, senhor relator. A gente tem que manter relações com todos os fornecedores. Uma foto, se houvesse algum interesse, e essa foto me causou muito prejuízo, porque eu sou corintiano. Muito prejuízo pessoal, vejo na minha rede. Mas uma foto não quer dizer que haja qualquer coisa em desacordo. Porque normalmente os desacordos, o senhor foi promotor, sabe disso, não são feitos tirando foto. Então é natural que vá, e recomendo que o presidente atual e os outros, sim, frequente e converse com as pessoas para a gente ter garantia. Por que nós fomos lá e tinham mais pessoas na reunião? Nós fomos lá para que víssemos nos olhos dos donos que eles estavam sim se preparando para atender o INSS. E aí eles nos entregaram documentos provando os investimentos. Isso é importante para que a gente garantisse a execução do contrato.
ter o fornecedor como inimigo ou manter uma distância apenas para que os outros vejam, sendo que algumas coisas são celebradas em salas, em outras coisas, isso não coaduna com o servidor público. Eu tenho convicção que o próximo presidente que tiver no leilão deveria visitar todos os bancos que foram vencedores. No caso, 25 dos 26 lotes foram a Crefisa, nós fomos visitar a Crefisa. O senhor teve conhecimento de reclamações de usuários direcionados à Crefisa? Durante a minha gestão não deu tempo. São 3 meses, começaram a atribuir em janeiro, só paga em fevereiro. Em abril eu saí do cargo. Então, para o senhor não chegou nenhum tipo de reclamação, nem no seu e-mail, nem correspondência? Não, na verdade, senhor relator, o meu e-mail, que era pouco aberto até, a gente não usa tanto e-mail, tudo que chegou de reclamação, que vinham... Eu tinha até um acordo com o PROCON. O PROCON não precisava mandar para determinado e-mail, mandava para mim, eu repassava para as áreas próprias. A gente sempre toma providência. A área técnica recebe as providências, recebe as reclamações normalmente da área de ouvidoria. E eu tomei a providência de tirar a ouvidoria lá de um andar do INSS e colocar na sala ao lado da minha, para que a gente pudesse acompanhar essas reclamações. Eu recebi reclamações de vários bancos e sempre chamei o banco, inclusive quando eu era diretor. Primeiro para ter uma conversa e falar de um plano de providências, e depois cobrar o plano de providências. Senhor Stefanuto, direcionando um pouco para essa questão dos bancos, o senhor poderia me dizer os top 5 em reclamação e empréstimo consignado? Bancos? Não sei, senhor relator. O senhor já mandou fazer algum tipo de fiscalização nas cobranças que estão sendo noticiadas abusivas ou irregulares nos bancos no INSS? O senhor fala que cobranças, desculpa, senhor relator. Juros não contratados, descontos não autorizados. Bom, os descontos não autorizados, que são de terceiros que fazem na conta, era um problema do Banco Central com os bancos e que foi resolvido. O Banco Central baixou uma nova normativa corrigindo isso. Não cabe ao INSS verificar descontos já na conta da pessoa que ela está recebendo. Óbvio que se a gente fosse avisado disso, nós tomaríamos providência, levando ao Banco Central a questão. Quanto a juros, o Conselho Nacional de Previdência Social estipulava um teto de juros, senhor relator. Esse teto de juros, se algum banco não cumpre e vem reclamação, ele pode ser punido. Abre-se uma apuração e ele pode ser punido. Eu não sei responder para o senhor quantos foram ou não foram, porque isso era feito dentro da DIRBEM. A pergunta, então, mais objetiva. Da sua lavra, como foi feito nos descontos associativos? Saiu alguma determinação de apuração para descontos irregulares consignados? Não me recordo de ter feito... Ótimo, isso é importante. O senhor já esteve alguma vez com a diretoria do BMG? Nunca estive, que eu me lembre. Com PicPay? Com a diretoria? Sim, com algum membro do... Sim, com membros, sim. Já. O senhor poderia dizer em qual oportunidade o senhor teve esse encontro? O PicPay trouxe um produto que, inclusive, estava sendo negociado aqui no Senado também, que é o adiantamento de salário sem juros. Eles vieram apresentar para a gente. Esse adiantamento de salário envolvia até quantos reais? Inicialmente, R$150, que foi feito na prova de conceito que nós fizemos com o banco. Foi aumentado isso? Foi aumentado porque nós ficamos muito preocupados de não ter outros interessados. Foi o senhor quem aumentou? Nós ficamos muito preocupados de não ter outros interessados e ficamos preocupados numa reunião que nós tivemos com membros dos bancos que nos reclamaram que aquela margem que nós estávamos usando para empréstimos sem juros era usado para empréstimos com juros até maior que do consignado. Sim, fui eu que aumentei para que a gente trouxesse mais concorrentes. Aumentou para quanto? R$450. O senhor poderia dizer quem foi a pessoa do PicPay que esteve com o senhor? Tiveram várias pessoas, eu não tenho como... Me cite uma, por favor. Tinha um técnico muito bom dele que chamava, acho que Cláudio, Fernando. Eu não participei de todas as reuniões. E da diretoria? Não me recordo. O senhor foi quem assinou o ACT com o PicPay? Na verdade, não houve assinatura de ACT. O PicPay já tinha assinatura de ACT, já podia pagar benefício e já tinha relação com o INSS. Não foi uma criatividade da diretoria. O senhor sabe dizer quais produtos ficaram acertados para o PicPay oferecer? Era o adiantamento de salário. Em algum momento,
chegou a ser descontado 150 ou já foi direto para 450? Não, na verdade, senhor relator, me permita uma indiscrição. Acredito até que o PicPay deve ter se arrependido de ter vindo ao INSS, porque os descontos, o produto começou em dezembro de 24. Era importante colocar esse produto para disposição para a população, que muitas vezes pega um empréstimo consignado e não sai mais por causa de R$100, R$200. Isso era uma medida que a gente tinha. Ele começou, a instituição financeira começou a emprestar em dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. E até abril, quando eu saí, eles não tinham sequer recebido ainda o desconto daqueles aposentados e pensionistas que fizeram uso do produto. Esse produto aí do PicPay foi oferecido por alguma outra empresa interessada, a algum outro banco? Na verdade, o produto, nós lançamos publicamente esse produto, com propaganda, etc. Só que o valor de 150 aparentemente não interessou aos demais bancos. Depois que nós aumentamos o valor, 2 bancos se incluíram e nós assinamos e autorizamos os 2 bancos. O senhor pode dizer qual foi o outro banco? Eu não me lembro. Honestamente, eu não me lembro. Não recorda? Não me recordo. O senhor sabe a que holding participa ou pertence o PicPay? Como assim? Desculpa, relator. O senhor sabe dizer se o PicPay é vinculado à JBS? Eu já ouvi isso em jornal, mas eu não... Olha, uma coisa que só queria esclarecer. O senhor autorizou a solução provisória contrariando a própria determinação legal do senhor na instrução normativa, eu acho que foi 162. 1.200.000 associados foram incluídos, onde 97,6% não autorizaram o desconto. Isso aí causou um prejuízo de 62 milhões de reais. A CGU foi cirúrgica apontar essa falha do senhor. Mas uma coisa chamou a atenção dela. Ela disse que não precisava ter sido estendido isso até fevereiro de 2005 com as suas prorrogações, porque o sistema provisório do próprio INSS estava em funcionamento desde setembro. Aí eu lhe pergunto, por que protelou tanto a entrada em vigor desse sistema que já estava pronto? Eu acho que eu já respondi, senhor relator, mas até em homenagem a Vossa Excelência... Não, se o senhor respondeu, eu me sinto satisfeito. Não, já respondi, mas eu acho que vale a pena que às vezes tem algum parlamentar que foi ao toalete, voltou, é importante até para a gente otimizar a reunião. Na verdade, não estava pronto. A CGU falou que estava pronto em setembro, mas não houve o recebimento e basta consultar quem estava à época cuidando disso. O sistema não funcionava. E isso é muito comum acontecer em sistemas para o INSS. Se for verificado nos jornais, em reportagens de jornais de grande circulação, o INSS teve até abril de 25, somado 60 e poucos dias de sistemas parados. Porque a DataPrev estava sucateada. Então nós tivemos dificuldade, eu não imaginei que ia demorar tanto. Por isso que nós prorrogamos. Eu não imaginei que ia demorar 4 meses, 5 meses. Nós não queríamos prorrogar. Tanto é que a última prorrogação... Desculpa. Meu advogado está até me lembrando que foram demandadas várias soluções, vários produtos relacionados ao tema. Mas por isso que nós prorrogamos. Inclusive, se o senhor observou, como um homem atento que é, na última prorrogação eu coloquei impreterivelmente, porque se não viesse o da DataPrev, eu ia parar com isso. Agora, claro, existia, não sei se foi alterado, uma lei aprovada, sancionada, que dizia que eles tinham direito a fazer o desconto. Obviamente que não em fraude, eu concordo com o senhor. E a gente, como servidor público, tem que dar cumprimento à lei. Olha, só vou esclarecer, em 2013, a Conafé tentou o desconto associativo e o senhor era o procurador-chefe. Ela não conseguiu porque não tinha carta sindical. Em 2016, essa mesma Conafé conseguiu porque o seu entendimento foi
diferente do de 2013. E a lei é de 91, ou seja, no decorrer do tempo que o senhor era procurador-chefe, realmente o entendimento mudou. Posso? Claro. Senhor relator, eu não me lembro de consulta na época que a Conafer teve o seu acordo negado, que houve uma consulta e eu afirmei, porque a Procuradoria ela é provocada. Então, se a área técnica, ou até alguém da Procuradoria que passou de primeiro grau e entendeu assim, o fato é que a minha posição jurídica está absolutamente correta. É só ler a lei. Eu não sei por que em 13 não foi aceito, etc. Tal. Eu confesso ao senhor que eu não me lembro. Qual a sua relação com o senhor Milton Cavallo, do Sindinap? Eu conheço o senhor Milton Cavallo, não é da minha convivência, mas ele é filiado ao mesmo partido que eu, que é o PDT. O senhor jantou com Milton Cavallo o ano passado em São Paulo? Nós não jantamos em São Paulo, jantamos na Grande São Paulo, logo após as eleições municipais, e tinham mais ou menos 40, 50 pessoas. Ele, inclusive, nem ficou perto de mim. O senhor... Porque não haveria problema algum. O senhor é filiado a algum partido político? Fui filiado ao PSB por quase 20 anos, e depois migrei para o PDT. O senhor hoje, então, é do... PDT. Do PDT. O senhor já ouviu falar na ACA Consultoria? Não. O senhor recebeu a ACA Consultoria em 27 de novembro de 2023. O senhor recorda o que é que o senhor tratou com a ACA Consultoria? Eu recebi nessa reunião, tem até a ata da reunião aqui, quase 40 pessoas ou 35 pessoas, que era para tratar exatamente, não pontualmente com cada um, nunca recebi pontualmente, que eu me recorde, para tratar, senhor relator, exatamente das mudanças que iriam acontecer, que nós já tínhamos planejado. A administração pública e o INSS, você faz as coisas com planejamento, leva um ano para mudar alguma coisa. Não é simples. E a ACA Consultoria eu nem sabia que existia e nem sabia que estava na reunião. O senhor sabe que a ACA Consultoria é uma relação direta com o senhor Vigílio e com o senhor André Fidelis? Não, senhor. O senhor já recebeu em algum momento no seu gabinete ou se encontrou fora do seu ambiente de trabalho com o senhor Antônio Carlos Camilo, careca do INSS? A única... O senhor Antônio Camilo. O senhor Antônio Camilo nunca foi, pelo menos no INSS, eu não recebi o senhor Antônio Camilo nenhuma vez. O senhor Antônio Camilo, um evento que esteve em Manaus, em que havia lá o ministro André estava da Pesca e outros ministros, ele estava lá e eu fui apresentado a ele. Foi a vez que eu lembro que eu estive com ele. Foi a única vez que o senhor recorda de ter estado com ele? Que eu me recordo, sim. Senhor presidente, eu tenho outras perguntas a fazer, mas para não ficar aqui muito cansativo, vou deixar meus colegas fazerem perguntas e eu vou esclarecendo ao longo da jornada. Obrigado, senhor presidente.